Muito bem, vamos falar sobre o Adventismo do sétimo dia. O que eu vou apresentar aqui, em grande parte, é baseado no estudo feito pelo reverendo Gaspar de Souza, que recentemente esteve em nossa igreja. E o objetivo, como foi também quando estudamos outros movimentos religiosos no mês de férias do ano passado, o nosso alvo é entender a Igreja Adventista do sétimo dia, suas doutrinas, especialmente aquelas consideradas mais controversas, e compará-las com aquilo que os reformados em geral acreditam. Nosso alvo não é entrar em questões de julgamento individual dos membros individuais da igreja, mas simplesmente comparar aquilo que eles publicam como matéria de fé e prática com aquilo que nós acreditamos também, para esclarecimento dos membros da igreja. Deixe-me fazer algumas observações iniciais. Muitos evangélicos, eles consideram a igreja adventista como sendo também uma igreja evangélica, especialmente porque ela declara de frente as mesmas doutrinas que, ou pelo menos boa parte das doutrinas que os próprios evangélicos professam acreditar, como a Trindade, a divindade de Cristo, o seu nascimento virginal, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e subiu à direita do Pai. Então, a igreja adventista, ela afirma estas coisas. E também se percebe que os adventistas vêm trabalhando em prol de minimizar a imagem negativa que às vezes eles têm no meio evangélico. Programas como Está Escrito, Voz da Profecia, ou grupos musicais como Prisma, Arautos do Rei, fazem muito sucesso entre os evangélicos. E os CD musicais dos adventistas, que são muito bons na área de música, podem até ser encontrados em livrarias evangélicas. Então é certo que sempre há aspectos positivos e por exemplo, nós reconhecemos o programa de saúde, a manutenção de hospital, de escolas, a educação oferecida nas escolas adventistas sempre é reconhecida como educação de qualidade, o cuidado que eles têm dos órfãos, das viúvas e necessitados, isso aí não há que negar e temos que realmente reconhecer. Mas o nosso propósito não é fazer uma comparação teológica das doutrinas adventistas com as nossas. Então o foco vai ser isso, o que é que eles ensinam e o que é que nós pensamos a respeito desses ensinamentos. Deixe-me dar um breve histórico de como a igreja adventista começou. No início do século XIX, houve um grande despertamento do interesse pela vinda de Cristo nos Estados Unidos. O pastor batista William Miller, ele era do estado de Nova York, ele começou a estudar detalhadamente as escrituras proféticas, especialmente o livro de Daniel. E quando ele chegou em Daniel 8,14, que diz assim: o anjo me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele entendeu que aquilo se referia à vinda de Cristo, que Cristo haveria de vir para purificar o santuário em 2.300 tardes e manhãs. Então, pegando 2.300 tardes e manhãs, que ele considerava 2.300 dias, cada 2.300 tardes e manhãs representava um ano, ele tomou como ponto de partida aquela carta que o rei Ciro deu a Esdras e seus compatriotas para voltarem em Jerusalém, que ele calculou em 457, ele chegou então à conclusão que Cristo voltaria à Terra no ano de 1843. Quando ele fez essa conta foi feita em 1818. Então ele disse, daqui a 25 anos Cristo voltaria. Então durante 25 anos o Miller proclamou essa mensagem em todos os Estados Unidos, nas igrejas, e muitas igrejas se abriram para ouvir essa mensagem de que Cristo estava chegando e que ele voltaria no ano 1843. O interesse foi muito grande e se estima que pelo menos 100 a 150 mil cristãos estavam esperando a vinda de Cristo exatamente para o dia 21 de março de 1843, foi a data marcada pelo Miller. Mas o dia chegou e o evento não aconteceu. Miller então refez os cálculos, Onde é que ele errou? E ele descobriu que havia cometido o erro de um ano. Então, na verdade, a data da vinda de Jesus seria no ano seguinte, no dia 21 de março de 1844.
E aí toda aquela expectativa, crentes que doaram suas lavouras, venderam suas casas, subiram nos tetos vestidos de branco para esperar Cristo voltar no dia 22 de outubro, no dia 21 de março de 1844. Mas essa data chegou e também nada aconteceu. Mais uma vez, Miller refez os cálculos e descobriu que era, na verdade, 22 de outubro, não 21 de março, mas 22 de outubro daquele mesmo ano. Contudo, essa previsão falhou também. Então, Miller, dando toda a prova de sinceridade e honradez, ele confessou simplesmente que havia se equivocado em seu sistema de interpretação bíblica e ele parou. Ele abandonou a vida pública de pregador e disse: não, eu errei. E simplesmente se retirou de cena. Mas nem todos os seus discípulos estavam dispostos a abandonar a mensagem de Miller. 3 deles se uniram para formar uma nova igreja baseada numa nova interpretação da mensagem de Miller. E um dia depois daquele dia que foi chamado Dia do Grande Desapontamento, ou Dia da Grande Desilusão, que foi então no dia 23 de outubro de 44, um amigo pessoal de Miller, um desses 3 que era discípulo dele, chamado Hiram Edson, ele teve uma revelação da parte de Deus. E aqui eu estou citando a revelação que está no livro Administração da Igreja, página 20 dos Adventistas. O Edson disse o seguinte: eu vi distinto e claramente que nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, em vez de sair do lugar santo, do santuário celeste, para vir à terra no dia 7º do mês, ao fim dos 2.300 dias, ou seja, naquela data que Miller, o mestre dele, tinha dito, na verdade, Jesus entrava naquele dia pela primeira vez no 2º compartimento do santuário. E ali tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. Então o Edson disse que Miller estava certo na data, ele só errou no lugar. Naquela data, 22 de outubro de 1844, Jesus de fato saiu do santuário celeste, mas não para voltar fisicamente à terra, mas para entrar no Santo dos Santos, lá nos céus. E lá ele ia terminar a obra de purificação pelos nossos pecados. E aí Edson partilhou com outros membros do seu grupo essa visão, e 2 grupos se formaram a partir dessa nova revelação. Um grupo dirigido por Joseph Bates e outro dirigido por uma moça chamada Ellen, que mais tarde seria Ellen White, e que dava muita ênfase aos dons do Espírito, particularmente profecia. Nós vamos nos concentrar aqui no grupo que seguiu Ellen White, que é o grupo que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, como nós temos hoje. Vou começar falando das revelações de Ellen White, então. Ellen White, depois desse tempo, exatamente como Hiram Edson, que diz que teve uma revelação onde ele viu Cristo entrando no santuário celeste em 1844, ela também passou a reivindicar revelações da parte de Deus, visões, anjos em que Deus falava com ela. E essas revelações foram publicadas na forma de livros e outros escritos que foram aceitos pelos seguidores de Ellen White e que contribuíram para a formação da doutrina dos adventistas e para a expansão da igreja. Ela e seu marido disseminaram amplamente os seus ensinos proféticos e doutrinários através de revistas e livros. E embora a igreja adventista afirme que a Bíblia é a sua autoridade doutrinária, se ela for seguir os seus documentos oficiais, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras e em seus conselhos, conforme nós encontramos nos livros. A obra-prima de Ellen White, que eu tive eu tive a oportunidade de ler toda, que é O Grande Conflito. Eu não sei quantos aqui já leram O Grande Conflito, eu li o livro todo. Esse livro já foi editado em mais de 30 línguas, com uma vendagem superior a 2 milhões de exemplares no mundo todo. Ela tem outras obras consideradas também inspiradas e que são importantes na formação do pensamento adventista, como A Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Veredas de Cristo, O Desejado de Todas as Nações, etc. Os adventistas do sétimo dia já usaram, através dos tempos, os seguintes títulos:
Igreja Cristã Adventista, 1855, Adventistas do Sétimo Dia, 1860, União da Vida e Advento, 1864, Igreja de Deus Adventista, 1866, Igreja de Deus e Jesus Cristo Adventista, 1921 e, finalmente, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vem da década de 50. Existem outros grupos, temos que lembrar disso, da mesma forma como dentro, por exemplo, dos presbiterianos, você tem linhas como Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana Conservadora, Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana carismática, reformada não, esqueço o nome, renovada, reformados somos nós, né? Então, também dentro do movimento adventista tem linhas diferentes e precisamos, portanto, não generalizar. O que nós vamos falar aqui é da linha principal e mais antiga, chamada histórica, que se reporta aos ensinos de White, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outras linhas dentro do Adventismo são Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto, etc. E outras linhas. Deve ter Igreja Adventista renovada e por aí vai.